libertando-se de leis materiais e mentais. Houve irmandades, ordens místicas, muitas das quais operavam com base no princípio de que o iniciado poderia ser preparado em graus para mais luz, levado de um estágio para o outro, até que finalmente a iluminação ocorresse, resultando em uma transcendência da consciência material para uma medida de consciência pela qual o indivíduo estava sob a lei espiritual. Como seres humanos, estamos sob as leis da matéria e da mente, mas essas leis da matéria e da mente não são leis de Deus. A razão pela qual sabemos que essas leis não são de Deus é porque as leis da matéria ou da mente podem ser e são usadas para o bem ou para o mal, mas as leis de Deus não podem ser usadas de forma alguma. Ninguém jamais foi capaz de usar uma lei de Deus. Alguém pode ser usado pela lei de Deus. Ele pode ser um servo da lei de Deus. Ele pode ser um instrumento através do qual Deus opera, mas ele não pode usar Deus. Como filhos de Deus, somos usados por Deus e pelas leis de Deus, e somos governados por essas leis. Mas Deus não conhece o bem e o mal, porque no reino de Deus não há pares de opostos. No reino de Deus não há saúde nem doença, não há juventude nem idade, não há vida e nem morte. Há apenas uma continuidade do ser imortal. Deus não muda. Deus é o mesmo de eternidade a eternidade, e seus caminhos são perfeitos. Nele não há escuridão alguma. Nele não há mal. Nele não há nada de natureza negativa. Existe apenas a perfeição e a imortalidade do ser eterno e infinito. A pessoa que se eleva, mesmo que levemente, à realização espiritual, torna-se, em um pequeno grau, livre de poderes materiais e mentais, uma liberdade perceptível na vida, mesmo que seja apenas em certa medida. Nos primeiros estágios da realização espiritual, não incorporamos imediatamente nossa completa e plena liberdade espiritual, nem ganhamos imunidade de todas as leis e poderes da matéria e da mente, mas em proporção à nossa obtenção da luz espiritual, os poderes materiais e mentais diminuem sua influência sobre nós, e então nos tornamos menos vítimas da mudança do bem e do mal, do sentido material da vida. Não apenas nos tornamos menos vítimas de leis materiais e mentais, mas também perdemos a capacidade de usar leis materiais ou mentais em nossos relacionamentos uns com os outros. Nos estágios menos evoluídos da vida humana, parece normal e natural aceitar a lei do olho por olho e dente por dente, ou pegar espadas, até mesmo espadas legais, uns contra os outros. Mas aqueles homens e mulheres que estão no mundo, mas não são dele, e que atingiram certa medida de luz espiritual, recorrem cada vez menos ao uso de armas materiais, legais ou mesmo mentais. Há uma rendição gradual do que chamamos de nossos direitos e um maior grau de confiança na capacidade de Deus estabelecer nossos direitos para nós, dentro de nós e através de nós. Todo o quadro humano muda para aqueles que estão no caminho espiritual, e eles não se enquadram nas leis materiais na mesma medida em que o fizeram anteriormente. Além disso, como estudantes de sabedoria espiritual, eles estão menos sujeitos às leis da doença do que antes de começarem a realizar este estudo. Se fôssemos traçar a história das famílias que viveram por anos com ensinamentos religiosos metafísicos ou místicos como seu guia, logo descobriríamos como, comparativamente, pouca doença, falta, pobreza e pouca desarmonia tem sido seu destino. Isso não significa que elas tenham atingido completa liberdade, mas apenas que até mesmo algum grau de liberdade espiritual já inclui uma liberdade das discórdias da carne e que a liberdade final e perfeita é proporcional ao crescimento espiritual. Isso não significa que elas tenham atingido completa liberdade,
mas apenas que até mesmo algum grau de liberdade espiritual já inclui uma liberdade das discórdias da carne, e que a liberdade final e perfeita é proporcional ao crescimento espiritual. Alcançando a consciência transcendental. Para atingir alguma medida desta consciência espiritual, é necessário que princípios específicos sejam seguidos. Esta mensagem, portanto, contém certos princípios que, quando lidos, estudados, praticados e corporificados na consciência, tornam-se operativos como consciência quadridimensional ou transcendental, uma consciência que é alcançada de duas maneiras. A primeira maneira de alcançar essa consciência é por um ato de Deus, que às vezes acontece na experiência de um indivíduo, e por alguma razão desconhecida e sem qualquer esforço de sua parte, o eleva a esta consciência quadridimensional ou transcendental. Este é o dom de Deus. Neste capítulo, trataremos principalmente da segunda maneira, que é uma percepção e realização consciente desta consciência superior. Em nosso estado humano, fomos ensinados a confiar quase inteiramente em nossa sabedoria humana, em nossa força física ou em nossos esforços pessoais. O objetivo de nos voltarmos para um ensinamento espiritual é capacitar-nos a nos libertar da tensão da vida moderna, para vivermos não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, para deixar o Cristo viver a nossa vida. A graça, então, começa a tomar o lugar e nossa vida é vivida mais por ela e menos pelo esforço pessoal. Há uma presença invisível que nos precede para endireitar os caminhos tortos, que nos precede para preparar um lugar para nós. Existe uma presença que age como um sentido intuitivo, levando-nos na direção certa. O objetivo da vida espiritual é a obtenção dessa consciência. Guarda tua espada. Como seres humanos, vivemos pelo poder. A maioria de nós depende de algum tipo de poder material ou mental. Pode ser uma forma mais forte de poder material superando uma forma menor de poder material, ou pode ser um poder mental superando uma força material. Mas toda a experiência humana consiste em superar um poder pelo uso de um poder maior ou mais forte. No mundo metafísico, as forças da matéria são dominadas pelas forças da mente, resultando na mente sobre a matéria e até na mente sobre a mente. No caminho da quarta dimensão, entretanto, isto é eliminado, porque na quarta dimensão não há poder. Aqui nós não usamos nenhum poder. Aqui nós entramos no reino revelado pelo Mestre, o reino de não resistir ao mal, o reino de guardar tua espada. Aqui aprendemos a relaxar e guardar nossa espada mental. E quando somos tentados com um poder material ou mental, ameaçados em nosso conforto, saúde, bem-estar, segurança ou proteção, não negamos ou afirmamos nada. Em vez disso, nos libertamos de qualquer resistência àquilo que está aparecendo para nós como mal, em qualquer forma que seja. Não é fácil fazer isso porque toda a nossa inclinação como seres humanos é atacar para nos defender e até mesmo, quando necessário, tomar a ofensiva. Afirma-se que, através do poder do olfato, os animais podem detectar o medo nos seres humanos e que, quando atacam uma pessoa, não a atacam, mas atacam este medo, porque percebem que esse medo pode tornar uma pessoa destrutiva e prejudicial a eles, e, portanto, eles tomam a ofensiva e tentam destruí-lo antes que ela possa destruí-los. Uma situação um tanto paralela pode ser notada no modo como algumas pessoas satisfazem as condições da vida humana. Por outro lado, aqueles que alcançaram alguma medida da realização de Cristo chegam ao ponto em que não se levantam em justa rebelião contra o mal, nem tomam a ofensiva contra ele, nem mesmo se colocam na defensiva, mas eles ficam parados como fez o Mestre diante de Pilatos na percepção: tu não poderias ter poder algum contra mim, exceto o que te foi dado de cima, e não há necessidade de medo.
Na cena humana, pode ser perfeitamente normal e natural recorrer ao olho por olho e dente por dente. Pode ser bastante legítimo processar aqueles que nos processariam ou levantar uma guerra contra um país vizinho. Isso, no entanto, não só não está certo no plano espiritual, mas é também desnecessário, porque os males deste mundo são maus somente na consciência que os aceita como tal. Onde quer que haja uma aceitação da crença universal em dois poderes, existem dois poderes. E aí, dois poderes operam. Sempre que uma pessoa se eleva em consciência espiritual a um nível em que ela reconhece que a onipotência de Deus, e eu agora lhe dou a palavra onipotência para ponderar, torna qualquer outro chamado poder sem poder, ela descobre que não pode haver onipotência e mais outro poder. Não pode haver todo o poder e mais outro poder. Ela ou lida com a onipotência como onipotência, ao ser convencida do não poder de qualquer outra aparência ou condição, ou ela não está nem aí, canta hinos de louvor a Deus Todo-Poderoso, mas passe-me a munição. A qualquer momento que um problema de qualquer natureza começar a chamar sua atenção, lembre-se instantaneamente de que você não deve levantar a espada, nem a espada mental e nem física, mas sim que você deve relaxar e não resistir ao mal, na percepção da onipotência. Os próximos 3 ou 4 dias da sua vida podem ser muito miseráveis, porque quando você começa um trabalho desse tipo, parece, como no caso de Jesus, quando ele começou o seu ministério e o diabo pulou diante dele com 3 tentações, que 2 ou 3 demônios conseguem encontrá-lo, e cada um deles tem 2 ou 3 tentações para você. Portanto, os primeiros dias podem ser realmente difíceis. Muitas vezes você pode ter que dizer: para trás de mim, Satanás. Eu não estou pegando a espada, não estou resistindo ou refutando. Estou firme na onipotência, permanecendo firme na percepção de que não pode haver 2 poderes se a onipotência é a verdade. Então, pode ser que o problema se torne mais insistente, embora em 1 ou 2 instâncias o problema possa desaparecer. Não fique muito encorajado se isso acontecer, porque você ainda terá aqueles dias pela frente, quando um problema seu ou de sua família, ou uma manchete em um jornal, irá tentá-lo a aceitar um poder destrutivo no mundo, uma força do mal ou uma condição errônea. E você será chamado especificamente e concretamente para trazer à lembrança consciente mais uma vez a palavra onipotência, todo o poder, um poder, e não um poder sobre outro poder, porque não há 2 poderes no reino espiritual, um para ser usado contra o outro. Existe apenas um poder, e o segredo da vida harmoniosa é o reconhecimento e aceitação de um poder. A grande falha do mundo religioso tem sido acreditar que Deus é um grande poder, às vezes grande o suficiente para curar doenças ou impedir guerras, depressões e pânicos. 5.000 anos de história deveriam ter provado a nós que Deus não é tal poder. Deus não para as guerras. Isso acontece quando o inimigo fica sem munição. Deus não cura a doença, ou alguma forma de matéria médica faz isso, ou faz algum indivíduo espiritualmente dotado que chegou à realização da onipotência e, portanto, pode considerar a doença como braço de carne, ou não poder. Lembre-se sempre de que não estamos lidando com um grande poder ou um poder supremo sobre outros poderes. Estamos lidando com um reconhecimento individual. Estamos firmes em um só poder, além do qual não há outros poderes. Davi e Golias. A história de Davi e Golias ilustra o poder do impotente, aquele poder que, para o nosso senso, não é poder. Golias é representado como um gigante, não apenas um gigante físico, mas um vestindo uma armadura inexpugnável, que nenhum poder poderia penetrar. Nada poderia alcançá-lo, nada poderia prejudicá-lo e nada poderia destruí-lo, porque ele estava tão bem armado que era invencível por qualquer arma que até então fosse concebida ou formada.
Mas o que aconteceu com essa invencibilidade? Um pequeno homem veio junto com algumas pedras, e apenas uma daquelas pedras minúsculas acabou com a carreira deste poderoso gigante vestido com armaduras pesadas. Poderia alguma coisa ser mais fantástica do que o pensamento de uma pequena pedra nivelando um gigante, e um gigante bem protegido? Este incidente do encontro de Davi com Golias contém em si um segredo mágico. Davi disse: Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Este é o mistério, esse é o milagre, essa é a mágica, esse é o segredo. O que ele realmente estava dizendo era: eu não venho a você com poder físico, eu não venho a você com força física, eu não venho com uma arma mais forte do que a que você criou. Não, eu venho sem arma alguma, eu venho em nome de Deus. Quando os discípulos chegaram ao Mestre tão orgulhosos e felizes por receberem o poder sobre o diabo e que até os demônios estão sujeitos a nós através do teu nome, eles foram repreendidos. Não se alegrem que os espíritos vos estejam sujeitos. Regozijai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O que ele quis dizer quando disse a eles para não se alegrarem porque os demônios estavam sujeitos a eles? Simplesmente que não havia poder para estar sujeito a eles. Não há poder para estar sujeito a você. Você está vivendo no nome e na natureza de Deus. E nesse nome e natureza não há outro poder. É por isso que não há nenhuma arma levantada contra você que possa prosperar. Não porque você tenha alguma defesa, não porque você tenha alguma arma sobre o mal, mas porque você está no nome e na natureza de Deus. Se você admitisse que qualquer pessoa ou influência na Terra poderia ser destrutiva para você de qualquer maneira, você certamente teria que encontrar alguma forma de defesa contra ela, alguma forma de poder para usar contra ela. Mas você tem a mais poderosa defesa de todas, a percepção de que não há influência destrutiva, a menos que Deus fosse a influência destrutiva de qualquer conceito diferente de si mesmo. O poder de Deus, o Deus realizado em você, revela que nada no mundo do efeito, nada no mundo dos conceitos, nada no mundo das pessoas, nada é poder, nem para o bem e nem para o mal. Portanto, você não precisa de nada para superá-lo. Veja como isso funciona em sua vida, conforme alguma ameaça venha de alguma pessoa ou coisa. Permaneça firme em sua natureza, em nome e natureza de Deus, percebendo que nenhuma arma que seja formada, nenhum conceito que seja formado, tem poder sobre a verdade do ser. Este mesmo princípio se aplica no trabalho de cura. Se você aceitou a crença em doenças infecciosas e contagiosas, doenças hereditárias ou qualquer outra forma de doença, observe o que acontece quando você desiste de suas armas mentais e para de combatê-las. Veja o que acontece quando você está no nome e na natureza de Deus. Não há arma, não há crença, não há conceito do homem que possa se opor ao nome e à natureza de Deus. A batalha é do Senhor, não sua ou minha. Não precisamos de poderes físicos, não precisamos de poderes mentais. O que é o menor deles, uma pequena pedra, é suficiente para derrubar a fortaleza do poderoso Golias. Até mesmo um pouquinho de pedra, nada. Aquilo que para o mundo não representa poder algum, uma pequena pedra, derruba o mais poderoso dos poderes, seja esse poder físico ou mental. O poder espiritual é autossustentado, um poder autocriado e autossustentado. E você só tem que se deixar vestir com essa armadura espiritual da verdade e depois permanecer em seu nome e em sua natureza. A armadura espiritual da verdade não é uma arma para ser usada contra o erro. A armadura espiritual da verdade é a perfeição e realização da onipotência, aquela influência criadora que não apenas criou este universo,
mas que mantém e sustenta a si mesma pela eternidade. Se você reconhece que você é um pouco diferente do divino, você murcha. Você então configurou aquilo que tem que se cercar de uma placa de blindagem. Mas quando você reconhece Deus como seu ser, então deixe Deus ser sua própria defesa e não use armas físicas ou mentais. Armas humanas são necessárias para aqueles no nível de consciência que vivem pelo poder e para o poder, mas aqueles que chegam a esse nível mais alto de vida pelo Espírito não podem usar as armas do mundo. Eles aprendem que Deus não é um poder sobre outros poderes. Deus é o poder autossustentável. Esse é o poder, e esse poder é amor. Não um amor que usamos para um propósito, mas um amor que nos envolve dentro da sua lei e mantém e sustenta o nosso ser.